Graça e paz, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou o pastor João Andrade e estamos agora iniciando a Palavra da Verdade, um programa onde nós levamos a mensagem para o seu coração. Medite na Palavra de Deus. Nós vamos ler neste instante no livro de Oséias, no capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo, são 11 versículos, que nos diz assim a palavra de Deus: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram alvosamente como muitos. Gileade é a cidade dos que praticam a angústia, a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Praticam abominações. Vejo como uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Deus aplica a porção da sua santa palavra em nossos corações. A mensagem tem por título Os perigos de uma falsa conversão. Quais são os sinais e perigos de uma falsa conversão, conforme exemplificado por Israel? Vejamos. Arrependimento superficial. Esse arrependimento superficial está até nos textos que nós lemos dos versículos de 1 a 3. Deus espera uma genuína conversão manifestada por arrependimento, até que se reconheçam culpados, e fé, e busquem a minha face. Mas Israel queria livrar-se das consequências do pecado, e não do pecado. Queria respostas imediatas sem aprofundar a experiência com Deus. E queria mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos. Então, aí é onde corre justamente o perigo de uma falsa conversão. Porque muitas vezes as pessoas se convertem e querem tudo de imediato, né? Querem conseguir tudo o que há de melhor, porque agora estão em uma nova vida, se converteram, aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas não é assim, né? Então, quando alguém se arrepende, deve reconhecer os seus pecados, né? Reconheçam que são culpados, né? Então, olhar para trás e ver o que fez e sentir o peso do erro, é o peso do pecado. Se prostrar diante de Deus, pedir perdão
e se sentir purificado, limpo. Uma conversão, quando alguém se converte, significa que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Aquele sangue que Cristo derramou na cruz foi para nos salvar. Então, é necessário que todo aquele que se arrepende, se converte genuinamente, é porque crê que Cristo derramou o seu sangue para nos purificar. Né? E outra que o homem deve buscar a face de Deus, buscar com fé. Buscar a face de Deus significa voltar-se para Deus e estar em oração. Você deve buscar a Deus e conversar com Ele como você conversa com alguém pessoalmente. Você sentir Deus junto de você. Você sentir que Deus está ali e ali você se derrama. Ali você fala para Deus tudo que você sente, tudo que você está passando, tudo que você precisa ter. Agora, Israel queria livrar-se das consequências do pecado e não do pecado. Então, aí é onde está justamente a falsa conversão, né? O povo queria livrar-se das consequências do pecado, ou seja, do castigo, né? Não queria sofrer o castigo, mas queria continuar no pecado, no erro, fazendo o que bem lhe entendesse, né? Da expansão ao corpo, né? Mas não é assim. Eles queriam livrar-se das consequências do pecado, do castigo, mas continuar pecando. Isso Deus não se agrada. Eles queriam também respostas imediatas, sem aprofundar-se a experiência com Deus. É necessário se converter e ter experiência com Deus. Passar algum tempo conversando com Deus, buscando conhecer mais e mais a Deus, fazendo a sua vontade, obedecendo a Deus, para que depois, conforme a vontade de Deus, Ele lhe responda a tudo que você está procurando buscar. Muitos querem as respostas de imediata, mas não é assim. Não é? Nós pedimos e Deus nos dá no tempo certo, na hora certa. A nossa vontade não é a vontade de Deus. O nosso querer não é o querer de Deus. Então, muitos queriam as bênçãos do que o Deus das bênçãos. Né? Então, é necessário entender e compreender que Deus é Deus. E Ele faz tudo conforme a sua vontade e o seu querer. Não é o meu querer, não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Então, muitas pessoas têm essa impressão e têm esse modo de pensar, porque se converteu, agora é um crente, vai ter tudo de imediato. Não, tudo é segundo a vontade de Deus. Deus é amor e Deus tem amor inconstante. Quando nós lemos aqui no versículo 4, ele diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Né? Então, o amor de Deus é grande, é imenso. Deus sondou o seu coração e viu que as palavras e os atos não são sinceros. Então, é necessário se converter verdadeiramente. Ele não quer que o nosso relacionamento com Ele seja constituído de palavras bonitas e de rituais vazios. Não. Deus quer sinceridade em todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Em tudo que fizermos, deve haver sinceridade e muita reverência quando nos dirigimos a Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de
todo respeito. É assim que nós devemos nos dirigir a Deus. Quando você vai se dirigir a uma autoridade, você faz toda a reverência, todo o respeito, toda a educação para mostrar para aquela autoridade, e você vai pedir alguma coisa, então é necessário tudo isso. Então, assim também é com Deus, e mais ainda, porque é necessário ter fé, ter convicção, ter certeza de que você está com Deus, porque dizer que está com Deus é uma coisa, e viver e caminhar com Deus é outra. É necessário também sinceridade para com Deus. E não adianta também se fazer um culto fingido, né? Você fingir que está em um culto, mas não está ali. Não havia conexão entre o culto e a vida. Lá em Israel, eles queriam substituir pleno desapoio, piedade por religiosidade, quebrantamento por desempenho, amor verdadeiro por pomposos rituais. Deus não queria apenas holocaustos, mas o coração do povo. Que Deus quer isso. Coração puro, sincero, correto, fazendo a vontade de Deus. Deus se agrada disto, né? A coisa melhor que tem é sermos sinceros para com Deus, porque Ele se agrada. E se você tem algo para pedir, peça, mas peça com convicção, sendo o seu coração do Senhor Jesus. É necessário ser correto até o fim. Não se pode quebrar a aliança. Aliança quebrada, Israel quebrou a aliança com Deus. Então, foi atrás de outros deuses e se prostituiu com toda sorte de idolatrias. Abandonar a Deus para viver na prática do pecado é infidelidade, é traição ao Deus que nos criou, salvou e sustenta. Muitas pessoas estão buscando outros deuses, muitas pessoas estão buscando deuses de toda maneira, abandonando a Deus, abandonando a Deus. Isso significa deixar Deus de lado e cuidar de si próprio, buscar os seus próprios interesses, achar que tudo que lhe acontece é porque tem que acontecer. Não. A Bíblia nos diz, não cairá uma folha de uma árvore sem que não seja da vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu prezado amigo, nós devemos ser sinceros para com Deus. E aquele que se converte, se converta verdadeiramente, porque de Deus não se zomba. Ninguém pode estar dizendo, eu agora sou crente em Cristo, e depois está fazendo coisas do mundo. Aí é abusar da bondade de Deus, né? Zombar. Então, se o homem, a mulher, se converte a Cristo, siga a Cristo. Faça a sua vontade, o seu querer. Detenha-se na palavra de Deus, né? Porque abandonar a Deus para viver na prática do pecado é infidelidade. E também que há muita violência desumana, como nos versículos que nós lemos aqui, Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue. Quer dizer, isto é a violência, como nos dias de hoje está nos acontecendo muito, quando a liderança política e religiosa de uma nação perde seus referenciais e ficam todos de uma maneira muito difícil, e na prática de crimes e excessos, a nação naufraga, a nação vai a pique. Por quê?
porque os dirigentes não estão fazendo conforme deve ser feito. Foi assim com Israel e Judá, e é assim ainda hoje, como está acontecendo e nós estamos vendo. A imoralidade contagiosa. Em vez de ser exemplo e viver em santidade, Israel se entregou à imoralidade. É o que está aqui no verso 10 e 11 do capítulo 6 que nós lemos. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Aqui foi no Velho Testamento, não é? Mas essas práticas acontecem no dia de hoje, que nós vemos nas reportagens. Está idêntico, não é? Portanto, quando um crente peca, esse pecado é mais grave porque o crente peca contra maior conhecimento. É mais hipócrita porque o crente denuncia o pecado nos outros, mas o comete em secreto, para ninguém ver. É mais danoso porque quando o crente peca, mais pessoas ficam escandalizadas e são atingidas. Mas quando o mundo peca, o mundo erra, porque o mundo vive no pecado, então o escândalo é grande porque é distribuído a todos. O mundo todo vai tomar conhecimento dos erros graves que acontecem. Por quê? Porque muitos não se converteram e continuam no pecado. E os que se convertem com falsa conversão, então o perigo é maior ainda porque conhece a palavra, tomou conhecimento da palavra e erra propositalmente. Então é necessário ter muito cuidado no nosso viver. Concluindo, acautelemo-nos acerca desse poder contagioso do pecado. Ele se alastra e onde chega, ele mata. Tenha muito cuidado. Que Deus, pois, nos abençoe. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, para que possamos caminhar juntos, fazendo a vontade de Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus abençoe.